Quem tem a paz de Jesus na sua vida, diga glória a Deus. Deus abençoe a todos que estão presentes nessa noite. Já quero agradecer a todos os irmãos que estão acompanhando. Você que está aqui, pega a Bíblia, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos ganhar tempo aqui nessa noite, para a gente não demorar a terminar também. Capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24, para a nossa reflexão desta noite. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 24. Eu quero ler o verso de número... A gente vai ficar no verso 24, mas eu vou ler um versículo e sucessivamente a gente vai buscando outros. Versículo 14. Vamos para o 12. Verso 12. Verso 12, 13 e 14, depois nós vamos meditando mais. Glória a Deus, que diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta e aplaude a Jesus. Nós lemos nessa noite o capítulo 24 do Evangelho de Jesus segundo a visão de Mateus. Esse capítulo mostra o sermão profético de Jesus. Jesus falando dos sinais que haveria antes da sua vinda, ou os sinais que antecede a sua vinda. Nós olhamos para o capítulo 24 do Evangelho. O texto diz o sermão profético e os princípios das dores. Quando nós lemos o verso 14, Jesus é enfático em dizer que este evangelho do reino vos será pregado em todo o mundo, então, ou em testemunho de todas as gentes, então virá o fim. O fim do mundo acontecerá no milênio, que o evangelho do reino não é a igreja que prega, a igreja prega o evangelho da graça. Nós olhamos e vemos os sinais do verso 14, nós vemos sinais que mostram uma graça de Deus que antecede o fim do mundo. Ele diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Então, antes de Jesus vir trazer o juízo sobre a terra, o evangelho do reino será pregado depois que a igreja for tirada da terra, que é o arrebatamento da igreja. E nós vemos aqui sinais que antecedem a vinda de Cristo à terra para buscar a sua igreja.
quando eu disse que iríamos refletir sobre alguns versos. Nós vemos, eu quero pontuar alguns sinais que mostra os sinais gerais da vinda ou da segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, nós vemos os sinais que mostra a graça de Deus. Quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus 24:14, diz que o Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Quando observamos o Evangelho segundo Mateus ainda, no capítulo 25, no versículo de número 13, o texto diz que vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Quando Jesus, ele ainda no capítulo 24, ele olha para os seus discípulos que o indaga, que o interroga. Os discípulos olham para Jesus e demonstra tanta alegria pelo templo que era suntuoso, belo, bonito. Eles olham para Jesus e mostra a beleza. Jesus olha para eles e diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Só que nós vemos os sinais que mostram os sinais gerais da segunda vinda de Jesus. O primeiro sinal mostra a graça de Deus, a graça que é o favor imerecido. Ninguém será, eu posso utilizar esta palavra, ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não conheci a graça, eu não tive a oportunidade, porque os sinais nos mostram a graça de Deus que veio até nós. Segundo sinal, não vou delongar, está no verso 9, 10, verso 21 e verso 22 do capítulo 24. O verso 9 diz: então vos hão de entregar para serdes atormentado, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão um ao outro, e uns aos outros aborrecerão. Então, o segundo sinal é o sinal da tribulação. Paulo, ele convoca a Timóteo para que Timóteo sofresse com ele as aflições, as tribulações. Quando nós observamos, o texto é enfático, quando o apóstolo diz, quando Jesus diz por meio de Mateus, que então vos hão de entregardes para serdes atormentados. Quando Jesus está falando nesse contexto do texto, Jesus está dizendo dos discípulos, da sua igreja, daqueles que professam o seu nome, que eles seriam entregados, seriam odiados por causa do nome de Jesus. Verso 10, ele diz que neste tempo muitos serão escandalizados. Ele fala deste tempo.
Ele fala do século 21, do século que estamos vivendo. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Nunca vivemos um tempo em que as pessoas nos aborrecem. Nunca vivemos um tempo de tanto escândalo que tem sucedido nesta geração. E Jesus antecipa, dizendo que é neste tempo que muitos seriam escandalizados. Ainda no verso 21, verso 22, ele diz: porque haverá então grande aflição, que nenhum, olha para mim por favor, que nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Verso 22, ele diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Nunca vivemos um tempo em que os dias têm sido abreviados por causa dos escolhidos, por causa dos escolhidos de Deus. Deus tem abreviado o tempo da igreja na terra. Quando nós olhamos para o verso 12, daqui a pouco eu chego aqui, ele vai adiantar dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nunca vivemos um tempo de tanta frieza espiritual. Nunca vivemos um tempo de falta de comprometimento com as coisas de Deus. Nunca vivemos um tempo de tanta frieza na vida dos crentes. Os crentes já não se preocupam mais em ter uma vida na presença de Deus. Quando olhamos para o texto que lemos, o evangelho é enfático. Jesus vai dizer aos apóstolos que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Oxalá se Jesus viesse hoje, porque se Jesus voltar hoje, ainda tem muita chance de muitos crentes ser salvos. Mas se Jesus demorar daqui para lá uns 10 anos, eu acho que ninguém se salva. Se Jesus demorar para voltar daqui 100 anos, eu acho que ninguém se salva. Oxalá se Jesus voltasse hoje, porque se ele voltar hoje, eu ainda acredito que meia dúzia se salva. Meia dúzia ainda ouve o soar da trombeta, por causa dos escolhidos. O texto diz que os dias são abreviados. Olha aqui, outro sinal que mostra a vinda ou os sinais gerais da segunda vinda de Cristo é a apostasia. Primeiro sinal, a graça de Deus. Segundo sinal, a tribulação. Terceiro sinal é a apostasia. Verso 4, 5, 23 e 26 do Evangelho de Mateus. Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane,
Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós estamos vivendo um tempo que muitos Cristo têm se levantado, muitos Jesus têm se levantado, mas Jesus antecipa dizendo: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. Nós nunca vivemos um tempo tão sombrio de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm se apostatado. E apostasia não é o ímpio que tem apostasia. Apostasia é desvio doutrinário. Apostasia é desvio da fé. Quando nós olhamos para o verso 4, 5, 23 e 26, se você tiver com a Bíblia aberta, ele diz, 23: então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis créditos. Tantas pessoas que seguem tantos homens que se dizem ser o Cristo. Verso de número 24, ele diz: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígio, que se possível fora, enganaria quem? Os escolhidos. Por isso ele disse no verso 22: se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Por causa da apostasia, tem muitos crentes na igreja, e não estou falando só de Ibatiba, eu prego para o mundo hoje. Eu vivo numa geração apostata. Eu prego para uma geração que tem se apostatado da sua fé. Eu prego para uma geração que Paulo antecipa no seu tempo, dizendo na carta a Timóteo, dizendo que chegaria dias que muitos não suportaria a sã doutrina, que daria ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Nunca vivemos um tempo tão de apostasia. Apostasia na igreja, apostasia de crentes. Os crentes têm se apostatado da fé. Quando nós olhamos para o verso de número 25, ele diz: e eis que eu vou-lo tenho predito, eis que eu vos tenho antecipado. Antes que esse dia chega, ele nos antecipa que a apostasia viria. Estamos vivendo apostasia doutrinária, estamos vivendo apostasia da fé, estamos vivendo um tempo de apostasia, e é um sinal que Jesus está voltando. Esse sinal é um sinal de alarme para a igreja do Senhor na terra. Jesus está às portas. Terceiro e quarto sinal, a depravação moral, está no verso de número 24, capítulo 24, verso 12. Primeiro sinal, o sinal da graça. Segundo sinal, glória a Deus, tribulação. Terceiro, apostasia. O quarto sinal geral da segunda vinda de Cristo, é a depravação moral. Verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Pastor Maurício, vem para cá, senta aqui, glória a Deus.
Nós estamos vivendo um tempo de depravação moral. É o texto e não é o pastor Ezequias, que por se multiplicar a iniquidade, cada dia mais nós estamos vendo a iniquidade se multiplicando. E pasme, não é o ímpio que multiplica a iniquidade, a ira de Deus veio sobre Sodoma por causa da iniquidade. Sabe, é quando os crentes se conformam com a iniquidade, se conformam com o pecado. Lembro-me de Ló. Deus ordenou para Ló sair de Sodoma. Ló não queria sair de Sodoma. Ló repudiava o pecado, mas não queria sair do meio do pecado. Ló repudiava a iniquidade, mas quando o anjo disse vamos embora, Ló não queria sair de Sodoma e Gomorra. O anjo precisou arrastá-lo para ele sair. Irmãos, nunca vivemos um tempo tão sombrio na igreja. A igreja prega contra o pecado, mas a igreja não quer sair da terra. A igreja pode até dizer não quero viver no pecado, mas ela está se conformando com o pecado. Nós não podemos nos conformar com o pecado. O obreiro, a obreira, a igreja não pode se conformar com o pecado. Com o pecado não se brinca, com o pecado não se conforma. A igreja foi chamada do mundo, ela vive no mundo, mas do mundo ela não é. Daqui a pouco Jesus vai voltar para tirar a igreja do mundo. Nós estamos vivendo em um tempo de apostasia, estamos vivendo um tempo de depravação moral. Eu sei que isso aqui não vai tirar a glória a Deus, porque diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Olha para cá, a iniquidade se multiplica e o amor se esfria. Quanto mais a iniquidade está se multiplicando, mais tem crente gelado, mais tem crente fraco, mais tem crente que não gosta de doutrina, mais tem crente que não gosta de ceia. É o pecado que está se multiplicando e cada dia as igrejas esvaziam. Não é porque falta verdade, porque verdade tem. Não é por falta de pastor, porque pastor tem. Falta, sabe o que? É amor, porque a iniquidade está multiplicando e o amor está se esfriando. É igual a igreja de Éfeso: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus olhou para a igreja, ele está condenando a prática da falta do amor. Tem doutrina, mas não tem amor. Tem verdade, mas não tem amor. Aleluia. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: o mundo saberá que vós sois os meus discípulos quando amardes uns aos outros. Nunca vivemos um tempo tão medonho e sombrio de amor que se esfriou. É crente que quer sepultar outro crente, é crente que fala de crente, é crente que não ama crente, é crente que não ama o próximo. O amor tem se esfriado na medida que a iniquidade tem se multiplicado. Nós temos ouvidos, mas não ouvimos. Temos boca, mas não falamos. A igreja está nesses dias paralisada, porque ela tem boca, mas não adora, tem mão, mas não aplaude, tem pés, mas não manda. Mas a igreja que tem amor é aquela que se move, é aquela que está em ação, é aquela que tem amor na prática, é aquela que não gosta da iniquidade, porque ela sabe que daqui a pouco a trombeta vai tocar e a depravação moral vai ficar, e nós iremos para a glória. Xalais, mendicandaraia, oramanda candarama, chebindarabaia.
Oh, glória a Deus. Exemplo: o homossexualismo cada vez cresce mais, ele é aplaudido, é incentivado. Nós vemos que o homossexualismo hoje tem leis que já foi autorizada, de homem casar com homem, de mulher casar com mulher. Olha para cá, e a pessoa está aplaudindo. Tem gente aplaudindo o homem. Eu vi esses dias um homem beijando outro homem, e as pessoas aplaudem. Que coisa linda, que coisa bonita. Não, nós temos que repudiar. Eu sei que tem lei que está proibindo pregar sobre isso, mas a igreja não ama a iniquidade, a igreja abomina essa prática. A igreja tem que repudiar estas coisas. O homossexualismo é aplaudido, é incentivado. Nós vemos a pornografia, ela tornou uma indústria poderosa. Aleluia. É incentivado. E as pessoas aplaudem. Aleluia. Nós vemos o narcotráfico, que é aplaudido, e tem gente querendo assumir o governo para autorizar o narcotráfico. E tem crente sendo a favor. Aleluia. Oh, aleluia. A depravação moral tem se multiplicado, e o amor dos crentes tem se esfriado. Orai, Shebinacanda. Eu fico imaginando, é aquelas pessoas que vêm para a igreja dizendo assim: Senhor, liberta o meu parente das drogas, mas na hora da eleição vai lá para confirmar o verdinho naquele político sem vergonha, ladrão, safado, não tem vergonha na cara de voltar querendo assumir poder, rapaz. Aí a irmã tem coragem de dobrar o joelho. Liberta o filho da irmã Maria, liberta o filho do pastor Ezequias, liberta o filho. Não, você tem que tomar vergonha. Tu tem que se converter. Meu irmão, Jesus nos chamou para liberdade, não para libertinagem. Jesus nos chamou para viver a verdade, pregar a verdade, cantar a verdade. Não ser a favor do aborto, não ser a favor do narcotráfico, não ser a favor das drogas, não ser a favor do aborto, nem da ideologia de gênero. A nossa vida é feita de escolha. Depois não adianta chorar. Ah, meu Deus, cuida da nação. Você orou para Deus cuidar, mas na hora de votar, está votando em quem quer destruir os padrões da família. Domingo agora é dia de decisão. E sabe que decisão, até sem decidir, é uma decisão. Se decida de que lado você está. Aleluia. Vamos voltar para cá. A juventude no pântano das drogas é a depravação moral. Ela se vê à vista. E eu fico bravo porque, sabe por quê? Porque eu tenho família que está nas drogas. Por isso eu sou contra. Eu estou falando, sabe por quê? Porque eu já usei droga, já fui traficante. Queremos a liberação, as pessoas querem, mas só quem tem uma pessoa nas drogas sabe quanto é o sofrimento. A maior, hoje a juventude hoje está nas drogas e ela não é liberada.
Jovem de 12, 13, 14, 15 para cima estão nas drogas. Imagina se liberar. Os próprios pais hoje não dão conta de cuidar dos seus filhos. Aleluia. Você vai deixar as drogas cuidar? Então, olha para cá. Nós estamos vivendo um tempo de depravação moral. E foi antecipado por Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aleluia. Quantos assassinatos? O caboclo disse: não tem problema. Um jovem de 13, 14 anos roubar um celular e vender para tomar cerveja. Aí vai lá e mata a pessoa que é o dono do celular para tomar cerveja. É assassinato. Aleluia. Oh, glória. E se você está do lado, tu também é assassino, meu filho. Você vai sair emburradinho comigo, mas é. Glória a Deus. Eu não tenho medo de cara feia. Cara feia para mim é fome. E se você está com fome, come a palavra que está descendo do céu. Se você precisa da palavra, então come a palavra, porque foi Jesus quem falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Glória a Deus. Aleluia. Quinto, as guerras. Versos 6 e 7. Eu quero ler. Eu estou lendo, né? Então não vou sair daqui. Versos 6 e 7. E ouvireis de guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Nunca vivemos um tempo de tanta guerra. Aleluia. Nunca vivemos um tempo de tantos terremotos. Aleluia. Só que Jesus está dizendo: olha tudo isso aí, mas não assusta não, que não é o fim. Meu irmão, Jesus está nas portas. Eu vou repetir porque você não deu glória a Deus. É só crente que quer ir para o céu que dá glória. Jesus está às portas. Nós somos a igreja de Laodiceia, que não é quente nem fria. Aleluia. Mas nós somos aquela igreja que ele diz: eis que estou à porta. Ele não vai chegar na porta, ele está na porta. Ó, eis que estou na porta e bato. Jesus está às portas, meu irmão. Abre teu olho. Tem terremoto, tem guerra. Nós vivemos esses dias e nem sei se acabou a guerra da Ucrânia. Quantas vidas que foram dizimadas. Aleluia. Com esta guerra, e estamos prestes a entrar em uma terceira guerra mundial, que não demora a estourar. Só que Jesus está olhando para a igreja e está dizendo: não se assusta, porque não é o fim. Não é o fim para a igreja, porque a igreja daqui a pouco a trombeta vai tocar, ela vai sair, mas ainda não é o fim.
Eu sou a geração que Jesus está dizendo: estou às portas, estou às portas, estou às portas. A igreja está aguardando, não é o fim do mundo. A igreja está aguardando, é o soar da última trombeta que vai tocar, e esta igreja ouvirá. Quem pode levantar a mão e dar um grito de glórias? Ouvireis de guerra, rumores de guerra, olhai e não vos assustei. Tem gente assustando com as guerras. Não se assusta com a guerra. Foi Jesus quem disse. Ele poderia ter botado pânico no seu povo, dizendo: Pedro, se assusta quando você vê Jerusalém sendo dizimada, quando você vê os exércitos cercando a cidade. Não se assusta. Não se assusta não, meu filho. Não se assusta não, minha filha. Não é o fim. Jesus daqui a pouco está voltando para nos tirar do meio desses terremotos que está acontecendo, dessas catástrofes, dessas tsunamis. Ele voltará para nos tirar desta terra. Ele voltará para nos tirar desta terra, destas guerras. Ao longo da história houve 300 anos de guerra para cada ano de paz. Aleluia. Eu repito, ao longo da história houve, glória a Deus, 300 anos de guerra para cada ano de paz. Desde 1945, 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisa de armas de destruição. Aleluia. Tem armas já preparadas para destruir o mundo inteiro. E tem crente querendo ficar aqui. Aleluia. Tem armas nuclear que dizima o mundo inteiro, se precisar. Só que Jesus está olhando e está dizendo assim: gente, não se assusta. Aleluia. Eu não estou assustado com as guerras que acontecem. O Brasil pode entrar em guerra, o mundo pode entrar em guerra, mas eu estou esperando é na palavra que Jesus diz: não se assuste. Porque ele diz que é reino contra reino. Irmão, nunca vivemos um tempo que tem reinos e reinos um contra o outro. Aleluia. Só que nós não devemos nos assustar. Aleluia. Sexto, os terremotos, verso 7, e eu vou ler o 29 também. Porque se levantará nação contra nação, reino contra quem, e haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Verso 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Se o próprio Jesus está dizendo, por que eu não devo acreditar no que ele está dizendo? A maioria das pessoas, elas preferem ouvir os outros do que o que Jesus está dizendo. Fulano falou isso, ciclano falou isso, mas será que a gente está ouvindo o que Jesus falou? Aleluia. As pessoas têm prazer de ler o jornal diário, mas não têm prazer de ler a Bíblia, que antecipa o jornal. Ela se atualiza a cada dia. Cada jornal que é lido é feito de um dia para o outro. A notícia atualizada do que acontece, do futebol, da guerra, do presidente, dos assassinatos, daquilo,
não sei o quê, pastor caiu em pecado, tem gente mentindo, tem gente falando isso, isso, aquilo, mas elas não lêem o que Jesus falou. Se elas parassem para ler o que Jesus falasse ou falou, elas estariam bem melhor. Desde 1890 a 1930 houve apenas 8 terremotos medidos. 6,0 na escala. De 1980 a 1996 houve mais de 200 terremotos dramáticos. Aleluia. E se a gente for atualizando os dados, vai só multiplicando. Porque cada vez que a vinda de Jesus se aproxima, haverá terremotos. E não demora ele dar uma balançada no globo da terra para começar a despertar uns crentes. Jesus tem que fazer um tremorzinho de terra. Está precisando dar uma sacudida no Ibatiba para o povo acordar. Porque o povo não está acordado. Deu um sereno, o povo não vem na igreja. Fez uma festa, a festa passou, acabou. Não vem mais na igreja. Vamos na igreja dia de festa, que a igreja está bonita. Mas se o terremoto de Jesus veio com a doença, a peste veio, muita gente falou é do diabo. Não é do diabo, não, é permissão de Deus. Veio o Covid, todos os pastores pensaram, agora as igrejas lotam, esvaziou. Aleluia. E a tendência é de esvaziar mais, porque só vai ficar aqueles que são verdadeiros frutos, que quando o vento soprar não cai, porque não está podre. Tem muita gente com uma aparência na igreja, está igual a figueira bonita, arranjada, embelezada, mas quando Jesus passa nela, procura fruto, não tem fruto. Então ele lança a palavra: nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Ela morreu. E às vezes o terremoto de Deus acontece para distinguir quem é e quem não é. E por várias vezes eu pensei, será que o problema aqui sou eu? Mas depois eu descobri que não é não. Eu pensei, será que é falta de oração? Vou orar mais um tiquinho. Estou orando, não resolveu. Falei, falta de jejum, vou jejumar. Jejumei também, não resolveu nada. Aí eu pensei, não, eu acho que é falta de amor. Porque se tiver amor, a gente não mede esforço. Sabe o que falta na igreja brasileira? Não só na Ibatiba, eu falo hoje a igreja geral. Falta amor. Sabe, falta entusiasmo. A gente tem entusiasmo, chovendo, a gente sai para trabalhar na lavoura, mas não vem para a igreja. Aleluia. Na igreja eu não posso vir um dia que dá um sereno. Eu falei, hoje choveu, Jesus segura para depois do culto. Aí Jesus falou, vou dar um sereninho para tu ver, provar. Aí aconteceu. Outro dia deu um trovão, e eu fiquei até assustado. Trovoou, não apareceu ninguém. Eu falei, Jesus, volta logo. Aí um dia eu preguei aqui, o problema sou eu. Aí eu percebi que não sou eu que sou mais o problema. O problema é todo mundo mesmo. Não era só eu. Aí acabou, pastor Zé Roberto. Acabou de sumir, porque o problema era eu. Aí continuou sendo.
Mas aí depois eu pensei, não, o problema não é só eu não, é nós. Só que Jesus vai antecipar. Verso de número 24, 7. Em sétimo lugar, as fomes e as epidemias. Verso 7 ele diz: portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Olha para mim. Eu sei que tem gente aí dizendo que acabou com a fome do Brasil. Nunca vivemos um tempo de tanta fome. Acabei com a fome e tem gente morrendo de fome. Só que Amós, séculos antes de Cristo, Amós diz assim: chegará um tempo que muitos terão fome e sede. Aleluia. E essa fome não será de pão e nem de água. É fome de ouvir a palavra. É sede, porque Jesus chega dizendo assim, já que Amós falou que haverá um tempo, Jesus chega no templo e diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Só que o povo não quis o pão vivo que desceu do céu. Então em outra ocasião ele chega e diz: eu sou a água da vida, quem tem sede vem a mim beba. Mas ninguém quis beber da água. Mas vai chegar um tempo que vai haver tanta fome, mas tanta fome, que eles correrão para o supermercado, as prateleiras estará vazia, porque o anticristo vai dizer: só compra quem tem a marca, só compra quem tem o meu selo, só compra quem se prostra diante dos meus pés. Chegará um tempo que a igreja que comeu do pão, bebeu da água, que venceu as pestes, venceu a fome, porque foi saciada pela palavra, porque foi saciada pela água, estará sentada na mesa enquanto a terra padece. Enquanto tem gente estará aqui dizendo: oh, vontade de ouvir o pastor Zé Roberto, vontade de ouvir o pastor Carlinho, vontade de ouvir o pastor Celcino, vontade de ouvir o pastor Maurício, ou até o pastor Ezequias, mas será tarde demais. Orai, xanda, candarai. Então aproveita a oportunidade, sacia a tua fome. Aleluia. Aleluia. A fome. Aleluia. Tem aumentado cada vez mais. Ela é o subproduto das guerras. Aleluia. Houve um tempo de guerra, porque Samaria foi cercada pelo exército assírio. E houve tanta fome que uma cabeça de jumento valia 8 ciclos de prata. Houve tanta fome em tempo de guerra que as mães pegavam seus próprios filhos e cozinhavam para comer. Aleluia. É um cenário sombrio, mas o profeta no meio do caos se levantou e disse: amanhã haverá uma medida de farinha no meio da cidade. O capitão olhou e falou assim: é ruim de acontecer, ainda que Deus abra a janela no céu, não acontece, porque ele estava dizendo assim: ninguém vai entrar aqui para botar. Mas Deus disse assim: você verá com os teus olhos, mas você não vai provar. Oh glória, oh glória. Sabe o que eu quero dizer? A minha fome é sentar e ouvir Jesus falar. A minha sede é sentar na cachoeira da água viva e deixar a água jorrar. Orai, xandacando, fica de pé por favor. Aleluia. Deseja a palavra, deseja a palavra, deseja a glória de Deus.
Fica de pé, por favor.